Olá, amigos do Clube da Transformação, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação. E hoje eu estou tendo a honra e a alegria de receber aqui um convidado que era um dos primeiros convidados da minha lista quando eu criei esse podcast. E algum motivo aconteceu que que ele é muito ocupado, ele tem agenda muito corrida e eu também. E acabou que eu não mandei mensagem para ele por WhatsApp, a gente não tinha se falado. E aí agora, né, que eu tô no movimento aqui de mudar o estúdio para São Paulo, tá sendo a minha última conexão do podcast Sucesso Consciente aqui. Ou seja, ele que era para ser o primeiro a ser entrevistado, vai ser o último aqui em Florianópolis, mas nada acontece por acaso. Então seja muito bem-vindo, meu querido amigo Fernando Pereira. Bem-vindo ao podcast Sucesso Consciente. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Valeu pelo convite. E é isso. E para quem não conhece o Fernando, vou ler aqui a bio dele, que esse cara simplesmente é um gênio, gente. Eu conheço algumas pessoas que são gênios, certo? O Murilo Ganho, eu falo que ele é um gênio, eu falo isso para ele. E eu falo pro Fernando aqui também, te reconheço como gênio, meu irmão. Tá? Esse cara é um gênio porque ele criou uma das startups de maior sucesso, né, no Brasil e no mundo, e ele criou um modelo de negócio disruptivo e diferente, e é uma empresa que consegue ser excelente. O que para mim é uma empresa excelente? Uma empresa que consegue unir volume com qualidade. Porque é uma tendência quando as pessoas... É uma empresa que cresce muito, e principalmente no modelo de startup, e a gente vai falar muito de startup aqui também, perder a qualidade. E às vezes acontece também de uma empresa que tem muita qualidade, mas não cresce. E a Cizone está conseguindo crescer com qualidade, né? Então eu vou apresentar o Fernando aqui para vocês, rapidamente. Engenheiro de controle de automação pela Universidade Federal de Santa Catarina e fundador da Cizone, uma das maiores empresas de gestão de imóveis short stay do Brasil. Antes de empreender, ele passou 10 anos no setor de petróleo, atuando como gerente de projetos no Shade, é isso? Na África. Foi nesse ambiente desafiador, lidando com contextos extremos, que ele desenvolveu uma visão estratégica baseada em priorização, simplicidade, foco em dados e iniciativas. Além de tudo, ele já usava inteligência artificial antes, né? E agora, ele me contou, agora no almoço, que a gente acabou de almoçar, que ele está investindo ainda mais nisso. Me contou coisas maravilhosas ali no almoço também, gente. E ele fundou a Cizone, com o objetivo de transformar imóveis em negócios de alta performance, unindo tecnologia, operação eficiente, rentabilidade, sem fricção para o investidor. Adorei essa parte. Por isso que eu gosto da Cizone. Certo? Porque eu não me preocupo com nada. Inclusive, estou feliz, gente, que hoje foi o dia que eu recebi aqui da Cizone, entendeu? Então, está sendo entrevista no melhor dia. Eu recebi ali na minha conta o dinheiro dos meus apartamentos, tenho meus anfitriões trabalhando ali, né, e abençoo muito, né, o André, a Sul, né, o pessoal de São Paulo também, agora que comecei a rodar os imóveis lá também agora. Então é uma alegria para mim ser um parceiro da Cizone com os apartamentos Zen. Vou falar um pouquinho mais da minha experiência mais para frente também, mas vou falar a verdade, hein, Fernando? Posso falar tudo? Pode falar. Então tá bom. E ele acredita que o verdadeiro diferencial competitivo está em mergulhar nas dores do cliente e transformar problemas reais em soluções práticas através da inovação. Você acha que é possível mesmo fazer isso? Mergulhar nas dores do cliente e solucionar problemas reais através da inovação? Fazendo isso, né? Eu acho que a empresa começou como eu sendo o cliente, então essa acho que é uma prática e um exemplo prático para isso. Ótimo. Conta pro pessoal um pouquinho da história, como é que funcionou. Você estava lá na África, você tinha uns apartamentos ali, acho que no Campanário, é isso? Campanário. Então fiquei muito tempo na África e o trabalho lá era um mês de trabalho, um mês de férias. Era um lugar bem complexo de se estar, um dos países mais pobres do mundo. Na época, inclusive, era o segundo menos turístico do mundo. Agora está em quinto do menos turístico. É o Chad. E consegui ali, né, ter uma renda legal, investir em imóveis e tinha investidor, né? Basicamente eu comprei uns apartamentos e, quem vai cuidar disso para mim? Ninguém cuidava, no começo era dentro de um hotel, então não tinha que me preocupar com a parte operacional, mas tinha que fazer a parte de aluguel, né? Então onde eu coloco esse negócio para alugar? Pus no Airbnb. E aí o negócio começou a dar certo. Tá, mas você pôs no Airbnb por quê? Você não queria colocar no pool? O pessoal do hotel não deixava eu utilizar o apartamento caso estivesse no pool. E eu queria usar de vez em quando. Então foi o grande motivador do início da Cizone, foram eles, né, no final das contas. E basicamente, então por isso que beleza, eu vou tirar então, porque eu quero utilizar. Não vou deixar parado, porque o condomínio era caro pra caramba. Tem que render alguma coisa esse negócio. Eu usava uma vez a cada 2 meses. E aí eu coloquei no Airbnb, que eu já era um usuário na parte de hóspede, usava muito o Airbnb nas minhas viagens. E aí deu certo, deu muito certo, deu mais certo do que eu imaginava.
E aí eu comecei a investir em mais imóveis, comprei mais imóveis, começou a dar um retorno muito bom. Na época, era um retorno de 16% do que eu tinha investido líquido, né? E as taxas de juros não eram tão altas quanto agora, então era alto pra caramba o retorno. E aí me fez investir mais e mais em imóveis. Chegou uma época que eu falei, cara, isso tá dando muito trabalho pra mim. Eu tenho que achar uma empresa para cuidar para mim disso aqui. E não tinha nenhuma empresa que cuidasse. E aí foi quando veio a Cizone. Então a Cizone surgiu de uma dor, né, que é o do cliente que a gente soluciona hoje. Né? E eu era esse primeiro cliente lá no início. E aí as coisas foram crescendo, evoluindo e maturando. Né? E a gente está aí hoje com a Cizone aí com mais de 1.800 imóveis sob gestão. E também aí construindo spots pelo Brasil. E são mais de 2.000 spots já. 2.000? 2.000 Não, mas spots. tipo 2.000 prédios ou 2.000? Apartamentos. 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 Isso Então- é uma coisa que a gente tem que aprender com as startups, gente. Eles sabem valorizar o pitch, né? Sabe valorizar. Se fosse eu ia falar, pronto, são quantos prédios? 30. 30, entendeu? Agora não, 2.000 apartamentos, ou seja, já vale mais, né? 2.000. Ou seja, o equity é diferente quando você fala certeza. 2.000 Com certeza. spots, porque cada Literalmente spot é uma dobrar a unidade. quantidade de imóveis que a gente opera hoje, né? Só com a demanda previsível que a gente tem dos nossos próprios spots. Uau. Gente, agora vocês vão ver o tanto que esse cara foi gênio. E é gênio. Conta pra eles, pro pessoal entender, como é que funciona esse modelo do spot. Porque você já teve essa ideia que você me falou antes, no início da Cizone, né? Ela Você já não... nasceu assim, a Cizone já Tá. nasceu com esse conceito de ter o spot. Não tinha esse nome ainda, Uhum. mas era o conceito junto com a gestão. A visão sempre foi da empresa de, como é que eu consigo trazer uma alta rentabilidade no imóvel para o investidor sem nenhuma fricção, sem ter nenhuma dor de cabeça. Que é o que eu queria como investidor. Esse é o que eu buscava em não achar lugar nenhum. Né? E aí a primeira coisa foi ter essa operação do short stay, que a gente viu que rentabilizava melhor. Só que só ela, sem um produto imobiliário correto, não dava dinheiro. Porque os apartamentos nessa época ali, o estúdio era de 40, 50 metros quadrados, eram grandes. E um apartamento grande ele é caro. E se ele é caro, ele não dá um retorno financeiro percentual bom. Né? Então a lógica era muito simples. E o que a gente viu no hotel era engraçado. Tinha os hotéis em Jurerê, que é o Campanário e o Beach Villa. O Beach Villa você conhece, é mais velhinho. Só que o que mais dava retorno... Não financeiro- desvaloriza o Beach Village, Não, não. ele é Inclusive, eu tô pé-na-areia, vendendo meu maravilhoso. apartamento lá que eu comprei de você. Maravilhoso. Então não desvaloriza, não. É maravilhoso. Tem nada de Eu ia velhinho. falar a parte boa. É, Ele é o que- reformou tudo. Ele é Maravilhoso. o que dá mais ROI. Ele é o que dá mais retorno. Uma plantinha lá que tinha pequenininha é o que dava mais retorno. Aham. Né? Então a gente percebeu, cara, quanto menor, mais retorno. Primeira coisa que a gente sacou. O problema do hotel é que você sabe que o condomínio é muito alto. Sim, isso Então, é. pô, como é que a gente tira esse monte de serviço que muitas vezes o hóspede não usa Claro. e joga um condomínio mais barato? Boa. Então a gente tem esse mix ali do que a gente aprendeu no hotel com o que a gente viu no mercado padrão, né, no residencial, e a gente criou o Spot. Então ele é um apartamento bem compacto, então você vai comprar ele barato, né, um apartamento hoje na média de 250 mil, mais barato que um carro, e ele é muito bem localizado, voltado para estadia, então o hóspede vai querer ficar lá. E a gente foi aprendendo algumas coisas, tem que ser instagramável, hoje que vende é foto, né, então o Spot você vai ver que ele é todo bonitinho, tem uma área lá em cima com uma piscininha para vista para o mar. Né? Então tem todas essas sacadas que a gente foi pegando ao longo do tempo da Cizone, da experiência, e a gente colocou em prática dentro desse produtinho aí que é o Spot. Eu brinco, cara, é o Spot, ele não é um apartamento, ele não é um imóvel, ele é o Spot. Quantos metros quadrados tem no spot mesmo? Ele vai de 15 a 25 metros quadrados. Maravilhoso. Spot mansão é 25. Gente, maravilhoso. E olha a genialidade do Fernando, né? Pra você entender, ele hoje faz parcerias, pelo que eu entendi, né, com as construtoras também. E ele constrói em parceria um empreendimento que é vendido com antecedência, né? Já em parceria também, porque faz os lançamentos, né, de uma maneira consciente. E ele vende uma coisa que ele mesmo vai administrar depois, que ele mesmo já vai Exatamente. fazer os clientes. Ou seja, é isso. É genial mesmo esse modelo. A gente fecha o ciclo, né, que a gente fala da roda ali. Maravilhoso. Não, maravilhoso. Acho que é um ecossistema virtuoso esse aí, né? E contando um pouquinho da minha experiência também, né, Fernando? Eu acho que essa parte você não sabe. Mas agora que eu me conectei com São Paulo, há muitos anos atrás, há muitos anos eu fico naquela região de Moema e tem um Mercury ali, que é o Mercury Times Square. E eu já fiquei muito hospedado nesse Mercury. E, sei lá, cerca de 20 anos atrás, ou mais, eu tive um plano de comprar um apartamento no Mercury, que eu nunca investi, né? Eu comecei a investir aqui em Floripa. E eu falei assim, eu vou comprar um apartamento aqui, porque eu não quero morar em São Paulo. Porque eu já gosto de trabalhar muito. Então, se eu morar em São Paulo, eu vou trabalhar muito mais. Falei, eu vou comprar um apartamento aqui. E aí, eu vou usar quando eu estiver aqui.
né? E aí, quando eu não tiver, eu coloco minhas roupas no armário, faço um armário, coloco na garagem, sei lá. E aí eu fui conversar com eles. Mas aí a mesma coisa, eu esbarrei. Falei assim, mas tem um pool. Falei, então, gente, mas você não pode usar o apartamento? Não, para você usar o apartamento tem que só ter uma carência de 3 meses, e aí você tem que usar durante um mês, e tarará, e tem que mandar um e-mail, registrar no cartório. Eu falei, não serve para mim. Muito complexo. Mas você vê que desde essa época, eu já queria um Airbnb. Só que não tinha, entendeu? Não tinha esse modelo. E aí, depois que eu decidi me abrir, né, para poder realmente comprar um apartamento e investir, aí também eu não queria ter mais apartamentos, mas aí eu vi que era um bom negócio, principalmente aqui na ilha, porque eu vi que principalmente o estúdio também valorizava, né, e expandia. Aí eu decidi, montei meu apartamento todo lindo, maravilhoso. Meu primeiro apartamento tinha 3 quartos. A sede do Clube da Transformação era lá, inclusive. Né? Esses livros que você está vendo aqui eram todos lá no meu apartamento, né? A maioria deles. E aí, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, vou montar um apartamento diferente. Falei, vai ter uma mandala pintada na parede, vai ter plantas naturais, vai ter cristais, vai ter uma área de meditação. Aí montei, não tinha esse nome ainda, né? Um primeiro apartamento zen, que era para eu morar. Só que eu nunca imaginei alugar esse apartamento. Tanto é que eu já chegava a viajar e ficava fechado na temporada, eu nunca alugava. Eu tinha medo das pessoas estragarem meu apartamento, estragar minha cortina, não sei o quê, rasgar meu sofá. Até que a Josi me convenceu uma vez, né? Porque ela falou assim, vamos alugar isso aqui. Eu falei, não mexe com isso não, né? Aí até que eu encontrei um vizinho meu na garagem e ele falou assim, você tá viajando de novo? Você vive viajando, né? Mas você não aluga seu apartamento, que eu vejo sua vaga aqui vazia. Eu falei, não, dá muito trabalho isso aí, vão estragar meu apartamento. Ele falou, não, olha, eu alugo, meu pai aluga aqui, ó. Nunca teve problema. E se tiver problema, o Airbnb paga. Eu falei, mesmo? Não sabia disso não. E quanto que é a diária, por acaso? Aí ele falou, X. Eu falei, mesmo? Aí eu já mudei de ideia na hora, né? Eu falei, é isso mesmo? Fora da temporada, isso? E na temporada quanto? Nossa! Aí eu já fiz a conta, falei, mesmo se estragar minha cortina de repente tal, e é isso. Aí eu decidi fazer uma experiência para alugar no Réveillon. Aí eu fiz e voltei do Réveillon. Quando eu cheguei do Réveillon, na época, né, que eu fui pro Chile por um retiro, eu voltei, entrei no apartamento, Fernando, me deu uma alegria. Eu falei, nossa, a primeira alegria que eu tive, tava tudo intacto. A cortina não rasgou. Não rasgou a cortina. Segunda alegria que eu tive, poxa, o dinheiro que eu recebi dali ajudou a patrocinar minha viagem. Tô bacana. Terceira alegria, alguém foi feliz ali naquele apartamento. Quarta alegria, minha anfitriã ganhou na época também. A pessoa que limpou aquele apartamento ganhou. E eu sou um dos embaixadores aqui no Brasil do movimento Capitalismo Consciente e acredito nisso, tem que ser bom para todos. É mais sustentável, porque né, não mofa coisa no meu apartamento, nem nada disso. Ou seja, eu falei, gente, mas isso é muito bom. Aí eu tinha um outro estúdio ali no Sun Club, que eu tava para ficar pronto, ele ficou pronto, aí eu decidi fazer uma miniatura do meu apartamento. Aí nasceu os apartamentos Zen. E aí eu comecei a alocar. Só que quando eu comecei a alocar, aí eu tive uma outra dor, que era o quê? Puxa, caramba, eu vou começar a alocar, beleza. Aí eu comecei a fazer um trabalho com a anfitriã, que era ótimo, e agradeço muito a ela, maravilhosa, excelente anfitriã. E aí eu tinha uma dor do quê? Ela era anfitriã, mas ela fazia tudo. Então ela era anfitriã, ela recebia o hóspede, ela cuidava do anúncio, ela cuidava dos comentários, ela cuidava de tudo, cuidava de tudo. E aí o que acontecia? Ela não tinha como ela ter total foco comercial ali na coisa. Então, apesar dela ser uma excelente anfitriã, eu tinha a dor de quê? De às vezes o hóspede sair na terça e ter uma reserva só para sexta. E às vezes essa janela me deixava triste, porque depois que eu descobri que eles não estragavam a cortina, eu queria todo dia lá. Né? Que outra mentira que eu vi é que o hóspede que paga mais caro cuida melhor, não necessariamente, né? Aí quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso resolver esse problema, né? Preciso arrumar uma empresa. Aí eu conversei com algumas empresas e algumas delas também eu tinha que pagar para eu usar meu apartamento. Falei, nossa, fui muito bem atendido, não vou citar o nome aqui, mas falei, putz, seria muito bom, mas não é. Até que a Josi me ajudou a descobrir a Cezone. E aí eu fiz uma reunião na época com o Felipe, que eu agradeço muito a ele também. E aí ele me mostrou o modelo. Eu falei, gente, é isso, né? Nossa, essa empresa do sonho. Posso reservar? Posso usar quando eu quiser? Pode. Como é que eu acompanho? Tem um sistema. Nossa, meu Deus do céu. Eu até brinquei com ele na época. Eu falei, olha, Felipe, me apresenta a sogra, porque a noiva é linda. Né? E eu falei para ele, eu falei, olha, eu vou te perturbar aí, se não for tudo isso. Né? E aí, realmente, não só foi tudo isso, né? E lógico, né? Por ser uma startup e tudo mais, e eu quero parabenizar vocês que vocês têm melhorado e um trabalho que vocês fazem muito bom, que vocês escutam, né? Os parceiros de vocês, os investidores e os clientes.
Então foi evoluindo, né? E eu tenho feito parte dessa jornada, mas eu vi que realmente era de verdade aquilo, né? E aí em São Paulo também eu tive outro desafio com o anfitrião. Eu falei, não, vamos colocar tudo com a Cizone de novo. E aí hoje, né, a gente tem ali 8 apartamentos na gestão de vocês e recomendo a você também, né, que tem interesse em ter a sugestão ali do seu apartamento ou comprar um apartamento também, né? Pode entrar em contato com a gente aqui, entrar em contato comigo que eu coloco vocês em contato com a Cizone, né? Porque o Cizone tem um programa de parcerias também que vai te atender, que vai, né? Se você é corretor também, você pode ser parceiro também da Cizone. Então, uma das coisas que eu quero fazer esse ano, Fernando, é explorar ainda mais essas parcerias. Então, vou começar com os apartamentos também, a vender apartamento, fazer parcerias, explorar essas possibilidades também, entendeu? Desse ecossistema também. Mas falei muito, meu irmão, mas eu fiz questão de escutar, de falar essa história aqui para você ouvir, para ficar registrado e para dar o meu depoimento aqui de um cliente muito satisfeito também, né, com a Cizone, que acredita no propósito de vocês da causa e que está dizendo aqui que vocês entregam e quando não entregam, vocês estão junto comigo ali para resolver o problema quando dá algum problema. Com certeza. Né? Então é isso, meu irmão. Te agradeço demais aí por você existir, por você ter criado a Cizone também. Valeu, obrigado. Acho que o que você falou realmente eram as dores que eu tinha também no passado. E a Cizone é uma evolução. Você vê que a gente nunca para de tentar melhorar, buscar mais. E, cara, tem um caminho longo pela frente. A gente nem chegou, acho que, em 10% do onde a gente quer chegar. Né? E acho que vamos conseguir. Né? A gente está cada vez mais perto aí. E quais são os próximos passos aí da Cizone? O que vocês estão planejando que você pode contar aqui para nós? Legal. Bom, primeiro que a gente está aí buscando uma próxima captação financeira, né? Venture Capital, para a gente crescer mais ainda a empresa. E aí o investimento vai muito voltado às dores do cliente. Né? Então, a gente quer melhorar cada vez mais a experiência. E o nosso objetivo é que a experiência do investidor, né, ou do proprietário do imóvel seja completa com a Cizone, sem que ele tenha que fazer nada. Né? Então eu quero que ele não precise fazer uma decoração do imóvel, que a gente vai fazer para ele. Eu quero que ele consiga financiar através da Cizone. Eu quero que ele consiga fazer todo o ciclo, sabe, de dor que tem ali. No pagar conta, não precisa mais, a Cizone vai fazer. Né? Então a gente vai entrar. Jura que você vai pagar meus condomínios? Para mim, meu Deus, meu sonho. Essa é uma dor que eu tenho hoje. Tá aí, já vão começar o piloto comigo. Vamos lá. Nossa, maravilhoso. Então é realmente tirar toda a dor pro cara no final só pegar ele no aplicativo, olhar, rendeu tanto, caiu na conta. Meu sonho. Acabou, quero usar, clicou, vai lá, usa, acabou. Tá limpinho, arrumadinho. Já tem uns boletos para pagar hoje. Vamos começar já. Vamos. Então, esse é o objetivo. Né? E aí, para isso, é muito investimento em tecnologia. A gente está puxando muita coisa de IA, então aplicando dentro da empresa, facilitando comunicação, canal único para os investidores e para os nossos clientes. Né? Então a ideia é sempre olhar para a ponta, para a dor ali do investidor, do proprietário e melhorar para ele. Então acho que os próximos passos vão muito voltados a isso. Cara, que maravilhoso, Fernando. Genial mesmo. Vamos lá, Nossa, eu preciso disso. É isso. Vamos fazer já um piloto comigo. Você vai me ajudar muito. É isso. Olha só, Fernando, eu queria entrar agora no seguinte tema. Eu queria falar um pouquinho desse universo das startups, que é um universo que eu, particularmente mesmo, não conheço tanto ainda, né? Não é o meu mundo, não é onde eu trabalhei. Eu trabalhei com grandes empresas, né? Com o universo corporativo, mas muito da era industrial ainda, né? Não era da era do design thinking. Mas o design thinking eu utilizo até hoje nos programas que eu uso, mas eu queria que você pudesse fazer, tipo assim, uma mini mentoria aqui agora, explicando para quem não conhece, né, do zero, assim, o que é um conceito de uma startup, o que você aprendeu sobre esse mundo das startups, entendeu? Se você fosse sugerir ou mentorar alguém ali que fosse abrir uma startup agora, que conselho você daria para eles, por exemplo, entendeu? Então agora eu vou deixar a palavra com você aí. Boa, vamos lá, vamos tentar. O que é a startup? Vamos começar pelo conceito básico. Vamos lá. Né? É quando você consegue abrir uma empresa na qual ela vai crescer muito rápido, sendo que a receita vai crescer, mas os custos não. Né? Ou seja, isso é o conceito de startup. Né? Porque não adianta eu crescer 10 vezes, mas meu custo crescer 10 vezes. Né? Então a ideia é que você vai crescer 10 vezes e seu custo vai manter controlado. Que é a escala, né? Que é a escala. Então a startup ela foi feita para ser uma empresa escalável. Crescimento rápido e mantendo custos lá embaixo. Né? Putz, quero abrir uma startup. Por onde começar? Primeiro, encontre um mercado que você vai investir. Né? E aí a minha dica é, encontre um mercado que tenha dinheiro. Né? Então, hoje, os principais mercados, o mercado imobiliário, sensacional. É um dos maiores mercados do Brasil. Pô, mas como é que eu sei o tamanho de mercado? Cara, vai no ChatGPT e pergunta tamanho do mercado do imobiliário do Brasil. Ele vai te dar a resposta. Pô, eu quero investir, sei lá, em pet. Pô, coloca lá e vê o tamanho do mercado. Então, garanta que você está no mercado onde tenha muito dinheiro. Que isso vai poder fomentar o crescimento da sua empresa. Passo 0.
Passo 2, e talvez até um pouco que para mim foi mais complicado. Eu fiz um modelo que ele entrega um valor simples, né? Só que ele é super complexo de fazer, porque ele envolve serviço, ele envolve construção, toda essa coisa, esse emaranhado de coisas. Tenta uma coisa simples, tenta uma coisa que talvez seja mais tech. Hoje, IA, bombando muito, cripto, né, também é uma coisa que está bombando muito, tem muita tecnologia voltada a isso. Então, no final, é uma coisa que vai depender de você e 5 programadores para poder desenvolver. Se não quiser ir nesse nível, resolve uma dor sua. Putz, cara, eu tenho uma dor todo dia, vou no mercado e, sei lá, não tem tal produto ou não consigo ver alguma coisa. Então, pensa nessa dor que você tem e foque na solução dela de maneira escalável. Então, acho que, assim, dica simples é basicamente isso. E se você fosse começar a Seasone do zero hoje de novo, o que você faria diferente? Não faria nada diferente, não. Acho que a gente cometeu erros, mas erros importantes para o aprendizado. Né? O que eu percebi que foi muito importante para a gente foi a pandemia, que fez com que a gente mudasse o modelo de negócio nosso. E a gente foi para as franquias, foi uma coisa assim maravilhosa e que nos deu escala, né? Então, acho que talvez começar já com o modelo de franquias, mas a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Você tem que errar para ir melhorando. E acho que essa é outra coisa de startup. Você sempre erra. E o que é isso? Porque você tem que testar muita coisa, ir muito rápido. E para ir muito rápido, você vai lá, testa rápido, errou, volta. Né? E eu acho que isso faz parte do crescimento. Não existe ninguém que abriu uma startup que só acertou, isso eu te garanto. Tá? Porque todo o conceito é baseado nesse erro e acerto, Né? Então, em geral, tô bem feliz aí com o caminho que a gente está tendo. Ai, maravilhoso. Isso mostra exatamente que você está alinhado com o seu propósito, né? Porque quando a gente está alinhado com o propósito, realmente tem uma intenção genuína de realmente ajudar a solucionar um problema, solucionar uma dor, o resultado ele vai acontecer. Agora, se a pessoa já abre uma startup ou qualquer negócio, ou no digital, onde for, só para ganhar dinheiro, aí é grande chance de dar errado. Né? O dinheiro é uma consequência. Eu ia falar exatamente né? isso. Fala. Pode ser o objetivo final, né? Você vai trabalhar, vai dar sua energia e, por consequência, vai vir o dinheiro. Na hora que você coloca ele como objetivo principal, fudeu. Porque você vai atropelar muita gente, vai fazer muita coisa errada e a vida é um karma, né? Tudo volta. É isso aí. Não vai dar boa. É que muita gente associa karma a uma coisa ruim, mas o karma é o quê? Causa e efeito. Né? Ou seja, o que você dá, você vai receber. Então, assim, presta atenção. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: se você não está satisfeito com o que você está recebendo, presta atenção no que você está emitindo. Isso vale para os negócios, vale para a vida, para os relacionamentos, vale para tudo, né? E Fernando, eu queria... comenta um pouquinho sobre esse modelo aí de franquias, que isso é outra coisa genial que você criou também, que eu nunca tinha visto isso. Legal. Então, a dor que a gente tinha ali, que a gente tinha toda uma operação dentro da Seasone, e essa operação, querendo ou não, ela custa caro, e quando veio a pandemia, zerou a receita. A gente ficou só com custo. Por sorte, eu estava na África ainda nessa época, e com a Seasone em paralelo, e lá a pandemia chegou muito mais cedo, né? Então, assim que chegou no Brasil, o pessoal tava falando da gripezinha, eu já falei, cara, acabou. Desliga todo mundo, que a gente consegue pagar o pessoal para sair feliz, e porque o negócio vai apertar. E a gente fez isso, a gente ficou só os sócios tocando a empresa, basicamente, e dali a gente percebeu que, cara, isso aqui não é algo escalável, né? Ia ser muito difícil a gente conseguir crescer rapidamente, porque a gente queria daquela forma. E aí veio, como é que a gente muda? Então, os sócios, basicamente, por 3 meses, toda noite, depois de fazer a operação, ficava discutindo possibilidades de crescer a empresa. E aí a ideia veio do Ambrosio, um dos fundadores da empresa também. Cara, por que a gente não faz franquia? E aí, em cima disso, a gente começou a modelar em conjunto do como é que isso poderia ser feito e funcional. E a gente veio com a ideia do Sapro, né, que ele foi criado para poder dar para a franquia capacidade operacional. Que aí ele consegue ver na palma da mão dele as entradas e saídas de reserva, e aí sim eu conseguiria viabilizar uma franquia. E aí nasceu o modelo de franquia que permitiu que a gente tivesse uma franquia baseada só na operação do dia a dia. Então é o check-in, check-out, limpeza e manutenção. E aí toda a parte digital a gente faz dentro da Seasone. E aí isso foi o que nos deu escala e permitiu a gente estar hoje em 54 cidades do Brasil. E uma porrada de imóvel. A gente cresceu 10 vezes em 4 anos depois do modelo da franquia. Uau! Não, e isso foi o que me fidelizou também, a Seasone, porque aí você resolveu uma parte grande da minha dor, né? Porque quando você tem o franqueado preocupado só com a partir do momento que a reserva tá lá em diante, muda o jogo. Foco.
Porque aí ele tá focado o quê? Em fazer check-in, check-out, limpar o apartamento, e aí ele tem as equipes deles também de limpeza, né? Isso é outra coisa que me deixa muito feliz, porque eu hoje, sendo muito sincero, se eu vendesse meus apartamentos e tivesse dinheiro no banco, eu estaria ganhando mais, talvez. Mas aí eu estaria ganhando e o banco estaria ganhando mais ainda. Agora hoje não. Hoje, quando eu alugo o apartamento, primeiro, eu ganho, eu compartilho a minha renda com vocês, com muita alegria, e abençoo vocês todas as vezes, né? Porque quantos funcionários você tem hoje lá? Quantos colaboradores? Hoje, só de colaborador são 300, só que a gente tem 80 franquias que impactam uma galera de limpeza, manutenção, fornecedor, lavanderia. E do outro lado, a gente tem as 30 obras também que impactam mais uma galera. A gente está falando aí do impacto fácil de mais de 10 mil pessoas. Então, é aí onde eu ia chegar. Porque aí eu fico feliz porque eu distribuo a minha renda com vocês, porque o meu ponto forte é liderança, não é gestão. Então, que bom que vocês existem. Compartilho com alegria. Compartilho a minha renda com os anfitriões, com o pessoal da limpeza, movimento todo esse ecossistema e o melhor, eu deixo meus hóspedes felizes. E eu tenho apartamentos hoje que são portais, né? Ou seja, os apartamentos aí são portais ali energéticos que a pessoa, querendo ou não, acreditando ou não, ela vai entrar no apartamento ali, ela vai receber uma energia boa, né? Tem gente que vai só porque é na praia, porque é perto, é bem localizado, os condomínios são maravilhosos, mas aí coloca no comentário: nossa, eu nem queria sair do apartamento, que maravilhoso, eu nunca vi um Airbnb desse jeito, entendeu? Meu Deus, tem tudo do bom e do melhor, porque eu montei tudo do bom e do melhor. Tem muita gente que fala assim: é pra alugar mesmo, entendeu? Às vezes eu vou até numa loja comprar uma coisa, a pessoa: não, mas não é pra alugar, isso aí você pode levar isso aqui mesmo. Eu falei: não, meu filho, é o contrário. Eu monto como se eu fosse morar lá o resto da vida. Tanto é que eu mudo, né, de um para o outro, eu fico um tempo no outro. E eu sou meu primeiro hóspede sempre. Eu fico no apartamento. Porque aí é só com a experiência que você vai ver o que realmente precisa. Você vai ver que aquele box do banheiro, putz, não abre direito, isso aqui tá alguma coisa. Né? Os detalhezinhos que é só com a experiência, né, que é a jornada do cliente, né? E é isso que eu queria te perguntar. Como é que vocês estão vendo essa questão da jornada do cliente e da satisfação do cliente para vocês? Como é que é esse tema para vocês? Ou vocês estão olhando só para o faturamento e para o crescimento? Não, sem o cliente satisfeito não tem como crescer, né? Eu acho que começa por aí. Então, o número que a gente olha muito é a avaliação do Airbnb. Tem uma nota lá que vai nos guiando para poder sempre tentar estar no máximo possível. E é a diretriz principal, né? Porque ali é o que vai dar qualidade. Aí o hóspede feliz, faz um bom review, aluga mais apartamento, deixa o proprietário feliz, que ele ganha mais. E aí o ciclo funciona. Né? Então, uma das prioridades da empresa é entregar qualidade e cuidar do imóvel do proprietário. Né? Então, a gente bate muito nisso e é muito importante. E, às vezes, a gente até briga com o proprietário que fala: cara, põe um pouquinho do dinheiro de volta para poder fazer uma manutenção, fazer uma reforminha, porque vale a pena. Né? Pensa que isso aqui tem que ser cuidado. O imóvel é um organismo vivo, de certa forma. Se você não põe nele, chega uma hora que você vai parar de receber. Né? Então, nossa visão é muito dessa, assim, porque o hóspede tem que estar feliz, então tudo tem que estar funcionando. Né? Então a gente é muito voltado a essa visão ali da qualidade. E a gente tem vários clientes, né? A gente tem o cliente que é o hóspede, que é o proprietário do imóvel, que é o próprio franqueado. Então a gente tem que tentar fazer todo mundo ficar feliz ali dentro desse ecossistema. Maravilhoso, irmão. Maravilhoso. E eu acredito que hoje vocês têm uma avaliação alta, né? Posso falar que nós temos também, porque a minha avaliação também é alta lá no Airbnb e no Booking, né, em tudo. Vocês têm a sua própria plataforma também, né? É, Cizone.com.br. E essa avaliação a gente conseguiu também graças ao modelo de franquia, né? Porque a gente tem uma pessoa ali que está dedicada para resolver qualquer problema que aconteça. Quando você vai para os grandes players ali em São Paulo, cara, não vai ninguém te atender. Eu cansei de ouvir depoimentos de pessoa que chegava para tentar entrar na porta, não conseguia, demorava 5, 6 horas para alguém lá responder ele. Né? Então, o nosso não. Tem alguém ali que é um franqueado próximo, disposto a resolver o problema, porque também isso impacta nele, né? E isso mudou tudo, né? E acho que é o ponto que a gente conseguiu evoluir ali, a satisfação, né? E agora é trabalhar cada vez mais para melhorar isso. Maravilhoso, irmão, maravilhoso. Por isso que eu sou fã de vocês, por isso que eu escolhi vocês como parceiros, né? E por isso que eu acredito que vocês fazem parte desse modelo e você está aqui por isso, né? Porque aqui eu só convido pessoas para sentar nessa cadeira que, na minha visão, tem sucesso consciente. Né? E eu considero o sucesso da Cizone um sucesso consciente, entendeu? Não é assim uma sorte, entendeu? Não é assim, não, é isso e acabou. Tanto é que eu vejo você ali o tempo inteiro, né, envolvido ali diretamente na operação, né, participando do processo todo e ajudando a crescer.
né, a empresa também. Gente, eu me lembro que eu queria conhecer o Fernando, né? Fui lá no escritório conhecê-los, né? Quando eu fui fechar parceria com eles, eu fui lá, pessoalmente. Falei assim, eu queria conhecer e tudo mais. Aí me contaram a sua história, eu falei, nossa, esse cara é gênio. Aí eu queria conhecer o Fernando já. Aí eu também intencionei que eu queria, um dos sonhos que eu tinha antigo, que eu me lembrei quando eu vim pra Floripa, era comprar um apartamento num resort lá em Jurerê Internacional. E aí eu olhei e falei assim, por que não, né? Aí eu transformei outro investimento que eu tinha, que era na planta, voltei, aí abençoei, né, o Fernando na época, porque aí, por coincidência, o apartamento que tinha livre lá do jeito que eu queria era do Fernando. Né? E aí o Fernando pediu um valor altíssimo lá, mas eu abençoei ele também lá. Hoje vale o dobro, né? Nem tanto, mestre, nem tanto. Abençoamos. Mas aí foi interessante que aí quando eu descobri o apartamento era dele. Né? E aí eu falei, nossa, mas que benção então. Aí a gente se conheceu online, né? Acabou que a gente fez esse investimento, colocou esse apartamento ali na Cisone também, e aí a gente acabou se conhecendo. Aí depois ele me convidou para ir lá no Vistas de Anitá, só conhecer inocentemente, que são as cabanas que tem na serra. Aí eu arrumei um problema para ele. Eu falei, Fernando, eu não quero comprar um para ficar pronto depois não, me arruma um pronto agora. Aí comprei também, que foi um dos melhores investimentos também que eu fiz, né? O Vistas de Anitá. Se você tem interesse também, pode falar aqui comigo que eu te coloco em contato com eles, porque é maravilhoso, gente. São as cabanas na serra. Fala do Vistas de Anitá aí. Esse é o meu xodó. Esse aí veio... Eu sou do Mato Grosso, então nasci criado em fazenda. E aí quando eu vim pra cá, uma das coisas que eu sentia falta era isso, a natureza, o contato, andar de cavalo. E aí há um tempo atrás, eu falei, vou ver um sítio pra mim. Aí comecei a olhar, analisar, e falei, caro, né? Aí eu falei, vai ser caro pra manter, né? Comecei a ver os custos todos. Aí eu falei, por que eu não faço o mesmo conceito do spot, né? Vou fazer uma coisa aqui compartilhada. E aí consegui encontrar uma terra maravilhosa, acho que o Tocho viu, um lugar sensacional, topo do morro, nascer do sol, coisa mais linda. Você olha para o paredão de Urubici de um lado e pro outro lado você olha ali as montanhas ali entre Floripa e a serra. E o melhor é que é entre Floripa e Urubici ali, então é perto, né? Então é bem pertinho. Você tá ali a 1h40 de Floripa, rapidão. E, cara, quando eu lembro, eu não consegui subir lá a primeira vez, tá? Que foi com um carrinho pequeno. Putz, não vou conseguir ver. Aí eu insisti. Aí o cara me levou numa caminhonete traçada até lá em cima e eu cheguei lá cedinho, na hora do nascer do sol. Aí quando eu cheguei, cara, esse lugar é sensacional. A energia do lugar, assim, nossa, destruidora. Você viu, você entende, né? E eu falei, aqui. E aí, quando o pessoal viu, você é doido, você é louco, porque era um pé de serra. Eu falei, não, a gente resolve. E aí foi um trabalho danado, a gente concretou 3,5 km de subida. E aí conseguimos hoje fazer um carro 1.0 chegar lá em cima. Então deu boa. E aí, quando as pessoas conseguem chegar lá no topo da serra, eles ficam impressionados, assim. O lugar é maravilhoso. Eu tava até falando com o Tocho, as maiores notas e reviews vêm lá do Vistas. E eu recomendo conhecer, quem quiser, o Vistas de Anitá, no Instagram. E o lugar é maravilhoso, assim. Como o Tocho falou, a energia que tem lá. Lá é o lugar que você sai de lá, você sai leve, sai limpo. A água do banho lá é melhor. É impressionante. É maravilhoso. Não, e gente, você não tem noção o que é. Tem uma banheira de hidromassagem que tem um vidro assim, olha, que você tá ali pra natureza, pra serra. E se você for reservar, você reserva o Salé 19 lá, que é o cabana 19 lá, que é a minha que eu tenho lá, né? Vai reservar outra, né? E o Fernando me deixou ainda colocar uma mandala lá, que eu queria fazer uma cabana zen. Mas aí eu já entendo que... já é zen, já é tudo zen, tá tudo certo, tem que ser flexível. Mas assim, é realmente uma experiência maravilhosa, gente. E é diferente de tudo mesmo, né? Muito pertinho aqui de Floripa, então vale conhecer, não só para você ficar hospedado, mas para você de repente investir, porque está na segunda etapa agora também, certeza, né? Então ajudem lá a investir logo para vender logo a segunda etapa, para a gente construir lá as áreas comuns também, que isso vai ficar maravilhoso. Ali vai ficar, nós ainda vamos fazer um retiro ali, alguma coisa desse tipo ali. Essa é a ideia, o pessoal poder fazer retiros, casamentos. Por falar em retiro, Fernando, vamos mudar agora aqui, pivotar o tema, que eu quero falar de um tema aqui diferente, que talvez você nunca tenha falado de um podcast sobre isso. Eu sei que vocês também na Cisone não só investem, né, no desenvolvimento de vocês como líderes, nos colaboradores também, mas eu achei muito interessante que uma vez eu estava lá na Cisone, né, e vocês falaram que a liderança, vocês estavam se juntando, além de vocês fazerem reuniões, né, para falar do mundo material, vocês também fazem conexões espirituais, né, ou seja, eles falaram que estavam indo para uma cerimônia de ayahuasca, com a liderança fechada só para vocês, né? E aí eu fiquei muito curioso para saber como que é essa experiência, porque até hoje eu nunca vi uma empresa fazer desse jeito. Deve existir, mas eu nunca tinha me conectado com uma empresa
que juntava a liderança toda, uma vez a cada 6 meses, parece que vocês fazem isso, para fazer essa cerimônia, né? E eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência e como que isso ajuda vocês no dia a dia também. Legal. Bom, para quem não conhece, né, Ayahuasca é uma cerimônia indígena, de origem indígena. Não sei explicar tão bem quanto o Bill, meu sócio fundador, mas vou tentar aqui. E basicamente é um chá de um cipó e uma semente que ele abre a sua mente, assim, de forma simples e clara. Ele não é alucinógeno, nada disso, né? Então basicamente, eu brinco. Sabe quando está aquele momento de quase dormindo, meio acordado e de repente vem uma solução na sua cabeça? É como se estivesse naquele estágio. É isso que ele te dá, assim, esse potencial do seu subconsciente. Né? Então é uma sensação maravilhosa. Você fica muito mais conectado com a natureza, com tudo. É muito espiritual. Né? E a gente faz porque é uma maneira de resetar a mente e abrir a visão das coisas, conseguir ver além. E aí a gente usa isso para a empresa. E é muito legal, porque a gente consegue ver caminhos que estavam ali. Putz, é isso, por que a gente não segue por aqui? A dor verdadeira é aquela. Você consegue resolver cada problema, assim, que você não tem ideia naquele momento, assim, né? E, então, pra gente é muito legal. E é uma cerimônia que tem de tudo. Tem de momentos de pensar em empresa, pensar no relacionamento, pensar na família, pensar no espiritual. Então, assim, é como se fosse uma sessão de terapia, mas 100 vezes mais forte. E vocês chegam a conversar ali na força da Ayahuasca também ou não? É cada um no seu processo Cada mesmo? um no seu processo. Na cerimônia normal. Aí depois todo mundo troca ideia. Dentro da cerimônia mesmo, depois, tipo de manhã, final, sei né? lá, ou isso, madrugada. Inclusive a gente faz geralmente no Vistas de Anitá, que é um lugar maravilhoso. E aí depois a gente troca muita ideia, e aí vê, pô, e aí o que você concluiu, né? O que foi a sua epifania? Uau. Cara, e sempre tem. Então, acho que é sensacional. Para quem nunca fez, eu super sugiro que faça. Vale a experiência, é algo marcante, assim. Gente, isso é maravilhoso, né? Você vê o que é uma empresa diferente, uma empresa moderna hoje, que se abre para um processo como esse. Então, por isso é que eu digo. Eu sempre falo, Fernando, quando eu colocava o pessoal da GM para meditar e para respirar, 20 anos atrás, o pessoal achava que eu era um ET. Aí hoje todo mundo já tem certeza, então eu já estou podendo me apresentar direto. Né? Então, as empresas estão cada vez mais se abrindo para esse tipo de solução, porque assim como tem a IA, que é uma inteligência artificial, eu acredito que a Ayahuasca acessa a inteligência natural e acessa a inteligência espiritual. Então, o que eu acredito é que ela te tira da mente. Então, as soluções mesmo que vêm, igual você falou, ela não vem da mente só. Ela vem do nosso eu superior, e para isso a gente precisa estar limpo, o canal aberto. Então, é meio que conectar esse canal aberto com o divino, e a gente entra nessa força, que é uma força espiritual, e a partir dali você encontra soluções que às vezes você não pensaria encontrar. Não é o único caminho. Não recomendo para você tomar ayahuasca, né, em nenhuma planta de poder, né, sagrada, em qualquer lugar, com qualquer pessoa que você não confie. Não é para todo mundo, ok? Agora, é o que eu falo, a ayahuasca muitas vezes ela te chama. Se você sente o chamado, vai num lugar que você confia, com pessoas que você confia, ambiente seguro, que aí você vai se conectar. E um ponto interessante, querendo ou não, startup, né? Esse é outro ponto. Você sofre muita pressão, que tudo é para ontem, né? Muita coisa mudando. Então, assim, estresse, sempre próximo de um burnout. Então, todo mundo sempre, né? Aqueles momentos de tensão. E a ayahuasca também, ela te traz essa calmaria. Ela baixa a ansiedade, né? Ela põe todo mundo no eixo. Então, assim, é como se fosse realmente resetar a mente a cada 6 meses, para te colocar no trilho de novo, para te dar energia para continuar a trazer o negócio para frente. Maravilha. E me veio aqui uma ideia, Fernando. Deixa eu fazer uma proposta aqui ao vivo até. Me veio uma ideia que, assim como vocês fazem a ayahuasca a cada 6 meses, de repente a gente pensar juntos, né, com tempo, com calma, em de repente como implementar algumas outras práticas. Por exemplo, aqui hoje você meditou ali na pirâmide, 2 minutinhos. Né? Às vezes 2 minutos de meditação muda o jogo também. Porque de repente pode ser uma maneira de vocês implementarem algumas práticas ali simples, rotinas, no início de uma reunião ou depois, entendeu? Para que vocês pudessem manter essa frequência mesmo no dia a dia.
Legal. Para não esperar chegar nesse burnout ali para poder fazer isso, entendeu? Então, eu me coloco à disposição aqui para apoiar vocês aí também com o Clube da Transformação nessa missão e a gente construir esse case aí. O que você acha da ideia? Vamos tentar, vamos lá. Então, vamos embora, meu irmão, vamos embora. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Olha a Yas lá olhando lá. Eu queria agradecer muito a Yas aqui, que está aqui nos bastidores, né? Ajudando a gente aqui nessa gravação, com toda essa energia ali, esse sorriso dela ali, maravilhoso. E quero agora abrir um espaço aqui antes da gente fechar, né? E primeiro, antes de eu falar dos nossos apoiadores aqui, nossos patrocinadores, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, que é o que significa sucesso consciente para você? Legal. Ainda bem que você me preparou, mas eu nem pensei muito, não, eu já vim bem fresca a resposta. Bom, acho que primeiro um pouco do que a gente falou aqui, né, que eu acho que é nunca olhar para dinheiro, isso é consequência. E para mim é estar resolvendo uma dor verdadeira que tem impacto no mundo. Eu acho que a gente tem um impacto muito forte no que a gente faz. Não só de trazer trabalho para 10 mil pessoas, mas também para todos os hóspedes que frequentam e têm experiências com a gente. Eu acho que isso é muito legal, né? Então, eu acho que isso é uma maneira de ter um sucesso consciente, impactando as pessoas de forma positiva, né? E pensando na evolução do ser, minha evolução também. Eu faço isso porque eu gosto, porque eu aprendo pra caralho. Se eu não estivesse evoluindo, não estivesse crescendo a minha mente, pensando em coisas novas todo dia, não estaria aqui, né? Então, eu acho que é isso que transforma aí um sucesso consciente. Maravilhoso, irmão. Você vê que esse negócio de podcast é meio viciante, né? Porque a gente vai aumentando a nossa energia. E quando começa a ficar bom, para. Entendeu? Mas olha, fica com a gente aqui até o final, que a gente ainda tem conteúdo por aqui. Eu gostaria agora de falar um pouquinho aqui dos nossos patrocinadores e apoiadores aqui também, porque esse projeto é um projeto novo, né? Esse podcast aqui nasceu exatamente de uma necessidade minha. Qual que era a minha dor, Fernando? Produzir conteúdo para o digital. Porque eu sempre fiz palestras, workshops, programas de excelência para grandes empresas e no mundo corporativo. Então ali eu já tinha uma audiência, ali eu já tinha uma dor, já tinha um problema, eu ia lá e desenhava a solução fora da caixa. Só que aí no mundo digital eu precisava produzir conteúdo. Putz, aí eu gravava um Reels, putz, falava, não ficou bom, voltava, gravava de novo. Eu demorava 1h30 para fazer um Reels de 1 minuto e meio. Eu falei, quer saber, eu vou fazer um podcast. Porque aí eu gravo 1h30, faço os cortes, e ali eu tenho conteúdo. E assim nasceu. Então agora a gente tem evoluído no podcast Sucesso Consciente. A gente tá, acho que somando os podcasts e mini podcasts que eu fiz, já deve dar uns 90 por aí, né? E agora a gente está evoluindo, mudando essa estrutura aqui também para São Paulo, né? A gente está nesse movimento aqui também. Então é a minha última gravação, provavelmente, que eu estou fazendo aqui, né, com você. Então é uma honra, uma alegria, abençoa esse lugar sagrado aqui também, e que bom que está sendo com você, né, aqui hoje. E isso não aconteceria se a gente não tivesse alguns apoios também, que são importantes, né? Então, primeiro que eu gostaria de falar, né, antes eu falava de todo mundo menos de mim, tá? Mas eu vou começar com os apartamentos Zen, que são os apartamentos que eu tenho, que eu transformei nesse conceito, né, de ter uma hospedagem diferenciada. Que a pessoa pudesse chegar ali, ter arquétipos, ter plantas naturais, né? Meus anfitriões ficam loucos comigo, né? Tem que cuidar de planta, tem que arrumar, limpar cristal, entendeu? Eles adoram, né? Mas é o que eu falo para eles, gente, fica tranquilo, tá tudo certo, entendeu? Só abençoa esses hóspedes, tá tudo certo. Se quebrar alguma coisa aí, eu assumo a responsabilidade, mas eu prefiro do que não ter. Eu não vou fazer um apartamento comum, fazer igual todo mundo faz, entendeu? Então, se você tem interesse em ficar hospedado aqui em Floripa, ou também em São Paulo, ali em Moema, entra lá, @apto.zen, que ali eu tenho todos os apartamentos ali também para você poder escolher. E se você olhar lá, eu tenho um link lá, né, do Airbnb ali, porque eu quero mais avaliações também. Então eu não faço nada por fora. Meu negócio é todos com vocês. Qualquer amigo meu que vem me procurar, eu já mando o link. Bom. Entendeu? Porque eu tenho vocês como parceiros e eu também não quero ficar tendo dor de cabeça, entendeu? Você sabe que dá trabalho. Não, e nem quero meus amigos me pedindo desconto também, né? Não, mas isso é brincadeira, Por isso gente. Que a gente nunca se preocupa com isso, porque na hora que o cara tenta, puta, mas dá um trabalho. Não, é muito trabalho. Eu já sou parceiro de vocês para não ter trabalho. Além disso, eu quero falar do Clube da Transformação, que é esse ecossistema que a gente está construindo, né? Que é uma mistura, Fernando, que eu vou dizer, de uma startup com uma comunidade. É muita coisa junto, irmão. Mas eu quero te dar aqui esse marcador de página para que você possa abençoar ele aí também, né? E no clube, o que a gente vai fazer, Fernando? A gente está integrando, né? Porque foi assim, eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal na Dale Carnegie, né? O autor do Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ali eu fiquei 15 anos, fui franqueado da Dale Carnegie também.
E aí, só que o que eu mais gostava de fazer era o organizacional. Eu me apaixonei por trabalhar com as empresas. Ajudar a resolver uma dor ali, fazer projetos grandes. Aí eu fiquei 15 anos trabalhando com a GM e aí eu integrei o pessoal com o organizacional. Aí quando eu fui na Nissan, eu integrei ainda mais as ferramentas terapêuticas, as ferramentas do mundo também espiritual. Comecei a trabalhar com arquétipos, usava o xamanismo também, usava as constelações, integrei tudo isso nos projetos. Só que aí chegou um ponto que eu falei, meu, precisa ir para mais gente. Aí todo mundo me falava, velho, você tem que levar isso para mais gente, leva para o digital. Falei, tá bom, eu vou fazer, mas eu não vou sozinho. E aí eu decidi criar o Clube da Transformação, que é esse ecossistema que eu dividi aqui nessas 7 áreas, que você está vendo aqui, alinhada com 7 chakras, onde a gente vai falar desde propósito e espiritualidade, passando por liderança, inovação, olha, sustentabilidade, comunicação e vendas, autoconhecimento, relações saudáveis, saúde, harmonia e autogestão, prosperidade e ancestralidade. Então eu estou juntando todas as pessoas, produtos, serviços e empresas que geram transformação nas pessoas, nas empresas e no planeta. Porque eu descobri agora que eu estou trabalhando para o planeta também. Para a gente aumentar a frequência do planeta e ajudar o planeta a ser um planeta melhor. Então a gente está nesse momento terminando de estruturar. A gente já lançou aqui em Floripa, lançou em São Paulo, vai fazer Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba depois e vamos fazer online também. E a comunidade vai ter um aplicativo onde vai ter ali, né, uma rede social da consciência, aonde a gente vai ter também encontros online a cada 13 dias. Então muita coisa vai acontecer, né, nessa comunidade também. E o melhor é que ela vai ser low ticket. Então eu quero fazer uma coisa acessível para dar acesso para todo mundo e para ser escalável também, né? Essa é a ideia. Então se você tem interesse em ser um membro fundador aí da nossa comunidade, entre em contato com a gente, que a gente já está fazendo as pré-inscrições ali dos membros que estão interessados. E já te convido, Fernando, aqui em primeira mão também, porque a gente vai ter os membros transformadores, que são pessoas que vão contribuir ali na comunidade também com conteúdo, com a sua experiência também. Então a gente pode pensar depois em fazer modelos ali, em ter alguma coisa ali gravada, ou te convidar para participar do encontro online no futuro, entendeu? Compartilhar um pouquinho não só da sua história. Eu quero desenvolver ferramentas para ajudar as pessoas com produtividade consciente, entendeu? Então muita coisa vai acontecer ali. Então você está convidado aqui ao vivo também para ser um membro transformador aí do clube também, Quirão. Muito obrigado. É isso. E aí, muitas coisas vão acontecer agora ao longo dessa jornada aí, né, irmão? Ai, estamos acabando, Fernando. Olha, o Fernando também, ele fala que pressionou e chegou aqui falando, tem que ir embora em breve. Vou cumprir com o meu compromisso, ó. Estamos aqui. Não, mas é isso, mas tá sendo bom, né? Então, pelo menos para mim tá sendo ótimo. Estamos conseguindo fazer muita coisa em pouco tempo. Quem mais que eu preciso agradecer aqui, gente? Eu queria falar da Umbrella, que é a nossa empresa aqui de contabilidade, Fernando, que ela é maravilhosa, né? A Ju, ela tem uma visão muito holística do mundo dos negócios também, do número. Fui perguntar para ela, Ju, mas com esse nome, Umbrella, surgiu como? Ela falou, eu canalizei numa meditação. Eu falei, essa é a minha empresa de contabilidade. Falei, tá fechado, entendeu? E ela é um parceiro importante que tem hoje, tá me apoiando também na estruturação ali, né, dos apartamentos também, do modelo ali, né, de gestão, tributário e tudo mais. Então, quero só agradecer a Ju e recomendar que se você tiver precisando aí de uma empresa de contabilidade ali que te dê algum suporte, pode procurar a Umbrella aí, que eu recomendo, é um parceiro interessante aqui pra gente também, que nos apoia muito, tá? Além disso, quero agradecer também a Aqualive, que proporciona essa água aqui maravilhosa que a gente está bebendo aqui, que nos apoia também. A gente tem um filtro de barra ali maravilhoso. De repente, a Aqualive pode ser pensar em fazer uma parceria aí, hein? Para os spots ali, alguma coisa assim. Vamos pensar nisso ali. De repente, podia pensar em fazer até um condomíniozinho um dia, hein? Um spotzinho. Fechando negócio. E quase fizemos pode rosa, ser, viu? hein? É mesmo? Aí, ó, podemos conversar depois sobre isso, hein? E, bom, quem mais que eu preciso agradecer? A Mata. Conhece a Mata? Não. É maravilhoso, irmão. É sério. Esses são, olha lá, nutrição regenerativa da floresta. A Mata tem um superfood que ela tem frutos da Amazônia, então ela usa ali cacau, cumaru, várias outras coisas que gera, tem proteína, é vegetal. Então, por exemplo, é muito prático que eu uso isso como shake ali de manhã ali, é maravilhoso, entendeu? Ajuda o meu intestino a funcionar melhor, é uma bênção. Tem um café também que é maravilhoso, né, que é o Mata Coffee, que é um café diferenciado. E tem um leite vegetal também maravilhoso, que eu não gostava de leite vegetal em pó, mas o da Mata é maravilhoso, de castanha, é um show. Então a gente tem até o cupom também, onde você pode comprar com valor especial. Depois eu te passo para você conhecer lá a Mata também, tá? E você também pode conhecer. Falta mais alguém aqui? Ah, é a Zen Telecom. Aqui até a nossa internet é Zen. Então, aqui, ó, a Zen Telecom apoia a gente aqui a fazer essa informação chegar, né, para vocês aí, porque sem internet a gente não conseguiria
fazer isso chegar também, né? E aqui a gente sempre termina, Fernando, com um parceiro nosso, que é a Bubble Bliss, a gente sempre termina fazendo uma celebração. Só que é uma celebração consciente. Né? Ao invés de brindar aqui com espumante, a gente brinda com kombucha. Né? E eu costumo brincar que eu ando num estado tão alterado de consciência que eu não estou precisando nem de álcool mais, que ia estragar a minha experiência, entendeu? E aí eu vou te convidar para a gente fazer esse brinde aqui, né? Para não só celebrar, né, esse momento aí da nossa parceria, né? E também para celebrar sua vinda aqui, né, no nosso estúdio. Pode vir, Yas. Vamos ver do que vem. E olha como que é tudo sincrônico, né? Era a última kombucha que a gente tinha no frigobar aqui. Era exatamente para fechar, porque aqui é o seguinte, gente, essa kombucha é tão boa, e ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. E depois eu quero te apresentar a Dani também. É esse tipo de empreendedor que a gente vai ter no clube também. Sabe como nasceu o Bubble Bliss? Nasceu de uma dor que ela tinha, que é o quê? Vício de refrigerante. E ela queria parar de tomar refrigerante. Aí ela falou, como que eu vou parar de tomar refrigerante? Ai, caramba! Nossa! Caramba, estourou aqui, até explodiu. Explodiu no meu dedo. Caramba! Olha! Ixi, ela não abriu, não. Vamos ter que dar um jeito de abrir, ó, Yas. Alguma coisa aconteceu aqui, ó. Nunca aconteceu isso, gente. Eu acho que tava com tanto gás aqui, olha. Nossa, isso é porque é a última conexão, hein? Vamos ver lá se você consegue abrir, senão a gente vai brindar com água mesmo. Vê se você consegue furar lá. Bom, mas você vai sair no horário, viu, Fernando? Te garanto. Bom, falando aqui da história da Yas, gente, nunca aconteceu isso. Isso é energia, irmão, energia. Mas falando da história da Bubble Bliss, aí a Dani começou a fazer kombucha para ela mesma consumir. Só que ela falou, não, vou fazer uma kombucha diferente, eu quero uma kombucha gostosa, não quero uma kombucha muito amarga, tudo. E ela escuta mantras, ela trabalha com sound healing, então ela fez as kombuchas ao som do sound healing, ao som dos mantras, então tem toda uma frequência diferente. Aí as amigas dela começaram a pedir para comprar kombucha. E aí, assim como você, aconteceu, né, dos seus amigos começaram a pedir, olha, faz a gestão para mim do apartamento. Aí você viu que ali tinha um negócio, e ela também. Aí ela transformou na Bubble Bliss, que são essas bolhas de alegria, e hoje ela está aqui em Floripa, Santa Catarina, né, expandiu para São Paulo, ali Brasília também, e hoje ela distribui para o Brasil inteiro também. Então, muito legal essa história aí também, né? Depois eu te conecto com a Dani aí também, que de repente dá para pensar em fazer alguma parceria aí também com a Cisone. É de Garopaba. Aham. Legal. Nasceu em Garopaba ali a Bubble Bliss também. Gente, enquanto a Yasson tenta abrir ali, Fernando, eu queria já a gente partindo para o final aqui da nossa conexão, que aqui a gente não chama de episódio, a gente chama de conexão. Né? Porque episódio às vezes é uma coisa muito programada, né? E aqui a gente vai no flow, no que está aqui. Eu queria abrir um espaço aqui para você poder deixar aqui, né, suas últimas palavras ali, considerações, sugestões, inspirações aqui, o que você quiser trazer aí, irmão. Ixi, vamos lá. Bom, eu estou participando de um livro aí que estou escrevendo um capítulo. Ah, é? É bem legal, vai sair em breve. E pode falar qual que é o livro, do que você trata, pelo menos? É o Líderes do Mercado Imobiliário. Ah, é? E um dos temas ali que a gente está tocando é inovação. Né? E acho que é uma coisa bem legal aí para trazer. E não só inovação, o pessoal pensa em inovação, tem que fazer uma coisa que ninguém nunca fez, ou tem que fazer uma coisa tecnológica. Não. Acho que a inovação é tentar trazer para as pessoas que, cara, pense diferente no seu dia a dia, faça as coisas melhor, né? Um processo ali, uma coisa que vai impactar em alguém. Não precisa ser nenhuma empresa, pode ser com sua esposa, pode ser com seus filhos. Mude, eu acho que é isso, o recado, assim, para melhor. Né? E acho que a gente tem que estar sempre buscando essa mudança positiva, que eu não vejo muitas pessoas, infelizmente, e acho que elas precisam, né, ter iniciativa para melhorar a si, né? E aí assim se consegue mudar ao seu redor. E eu sinto falta disso aí no mundo, então se é para deixar um recado inspirador aí, que seja nessa linha, que as pessoas comecem a ter iniciativa, inovar o seu dia a dia, inovar o seu comportamento, inovar coisas que você encosta, que você toca, né? Pensar diferente. Né? E acho que isso é muito importante para a gente poder evoluir como pessoas. Que maravilha! E para quando está previsto o lançamento do livro? Rapaz, eu mandei ontem o capítulo.
Então, acho que deve ser daqui a um mês, mais ou menos. Olha que bacana, não, mas me avisa, porque de repente a gente pode pensar depois em fazer até alguma coisa, uma live, alguma coisa aqui. Eu quero participar desse lançamento aí também. Legal. Nem conheço o livro ainda, mas já estou conectado com ele também. E uma das coisas que a gente tem muito aqui no clube são livros, né? E a gente quer sempre dar dicas de livro também, estimular as pessoas não só a ler. E o Clube da Transformação vai ser o primeiro clube, vai ter um clube de leitura também, vai ser o primeiro clube de leitura que a pessoa não vai precisar ler o livro, se ela não quiser. É, porque tem gente que adora ler e gosta de compartilhar. Pode só contar a história, né? É, e tem gente que adora aprender, mas não gosta tanto de ler. Então nós vamos juntar essas pessoas, entendeu? Perfeito. E aí, quem sabe a pessoa escutando o livro, ela vai se inspirar a ler o capítulo, ou ler o seu capítulo. E eu adoro esses livros que são colaborativos também, porque são capítulos mais curtos, que o conceito muitas vezes é, em um dia a pessoa lê seu capítulo. É Pronto, uma história ela não ali. tem desculpa. Exatamente. Né? Então, acho que é maravilhoso, quero conhecer sim esse processo aí também, tá? Ô, Yas, traz a latinha da Bobo Luiz, que acho que a gente não conseguiu abrir não, né? Olha, irmão, nós vamos fechar aqui brindando com água mesmo, olha, vamos só colocar na taça da Bobo Luiz. Tem água aí ainda? Tem. Importante é a intenção. Hã? Importante é a intenção. Aqui nós temos que inovar. Ó, eu trouxe geladinha, gente. Você quer gelada? Não, tá ótimo aqui. Gente, isso nunca aconteceu. Pois é. Dani, olha que Fiquei só na mistério, vontade gente. de Olha. experimentar, então. Ô, Fernando, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar essa aqui. Aí eu me dou um jeito de abrir. Pra você dar um jeito de abrir, mas cuidado, né? Porque é muita energia que tem aqui. Gente, olha, Boa. Dani, é isso, olha, Bubble Bliss tá aqui, o Fernando vai levar, né, pra ele depois abrir e tomar. Depois você grava um vídeo lá, se puder, pra Pode mandar deixar. pra Mandar pra Dani, ela. entendeu? Porque é muita energia junta, gente. Nada. Então tá aqui, olha, eu queria tomar também com você, mas você vai tomar depois. Mas nós vamos brindar com água aqui mesmo, simbolizando a Bubble Bliss aqui também, né? E o Fernando tá levando saúde, querido. E o Fernando vai levar aqui a Bubble Bliss para ele provar depois, ó, muita energia aqui desse nossa última conexão que eu tô gravando aqui no estúdio nosso aqui, nosso estúdio Zen, na sede do Clube da Transformação aqui em Floripa. Então, Fernando, gratidão, querido, gratidão pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela sua energia, por essa mensagem de inovação, gratidão por ter criado a Cizone. Vamos fazer esse piloto aí do pagamento das contas, que estou precisando muito disso. E gratidão a você que nos escutou até aqui agora, né? Agradeço mais uma vez a Yas aqui, que está aqui nos bastidores, e aproveito aqui para agradecer todo o time da Cizone, né, que são maravilhosos, entendeu? Que são excelentes aqui também. Todo o time de anfitriões da Cizone também e todo esse ecossistema que vocês desenvolveram, que eu me coloco à disposição para continuar servindo, para continuar fazendo novas parcerias. E a gente tá junto aí, irmão. Conte comigo porque você precisar também. Combinado. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Valeu. Agradeço a vocês e até a nossa próxima conexão. Um abraço. Arro. Fechou.